Fala galera, Rubro Negro Sincerão na área. Quero dizer uma coisa muito sincera para vocês. O Flamengo hoje perde o seu jogo para o Central Córdoba da Argentina, a gente jogando nos nossos domínios, jogando no Maracanã, diante da nossa torcida, e o Flamengo conseguiu perder para esse time. É difícil falar, galera, tá difícil porque eu tô muito chateado, tô muito bolado, mas a gente conseguiu perder para esse time fraquíssimo e perdemos pelas nossas próprias pernas, perdemos pelas nossas escolhas erradas, perdemos por, enfim, cara, muitas questões equivocadas da nossa equipe. E eu, como sou um cara muito sincero, tá aqui o nome do canal, muito sugestivo, Rubro Negro Sincerão. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser expor tudo dentro da minha visão de um rubro-negro muito sincero, muito autêntico, muito verdadeiro, essa questão que ocorreu no dia de hoje. Então, para início de conversa, uma coisa que eu quero me arremeter é o Mister, é o Jorge Jesus. Eu tenho um vídeo no canal, se você tiver a oportunidade, assista, onde eu falo muito sobre o Jorge Jesus, o efeito Jorge Jesus no Flamengo, o efeito Jorge Jesus no futebol brasileiro. Então, é isso. Eu me amarro no Felipe Luiz, já cansei, desde que eu iniciei o canal há pouquíssimo tempo. Vocês podem perceber que eu só sou elogio ao Felipe Luiz. É verdade, eu acho o garoto fantástico. Mas hoje eu acho que ele pagou para vacilar, mas ele pagou para vacilar muito grande. Foi um vacilo. Agora, a verdade eu não sei se é ele ou se ele é obrigado mediante a diretoria do Flamengo. Eu prefiro acreditar que ele seja obrigado, que não seja ele. Porque um cara que se diz explicitamente que é pupilo de Mister, pupilo de Jorge Jesus, jamais, eu tenho certeza absoluta, mas é certeza total. Por que eu estou dizendo isso? O Mister foi perguntado, cara, por que ele não fazia essa troca de jogadores. Ele foi perguntado: Mister, por que você não poupa? A resposta que ele deu foi tão contundente, foi tão, como é que eu posso dizer, reveladora. E aí eu falo que ele desmoraliza, ele faz descortinar essa máfia do futebol, que a resposta dele é tão contundente que ele diz o seguinte: jogador descansa na folga, no trabalho trabalha. Então ele foi campeão, foram 5 títulos e 4 derrotas, e os 5 títulos dele sempre com os mesmos jogadores, sempre com os mesmos jogadores. O time titular dele era sempre esse time que ia para campo. Por que eu estou dizendo isso tudo? Cara, antes aqui de eu explanar, eu não consigo entender como é que o Felipe Luiz bota o time que ele colocou hoje para jogar de cara. Aí eu vou citar aqui um nome que já é exclamação para mim, já não é novidade, né, que é o Everton Araújo. Você botar o Everton Araújo como titular e deixar o Pulgar no banco é inacreditável. Você botar o Gerson no banco, enfim, cara, o Gerson tem que jogar no lugar de qualquer um. Não tem como o Gerson ficar como reserva desse time. E o Wesley hoje não jogou nada, é verdade, o Wesley hoje não jogou nada. Mas por que ele não jogou nada? Tem uma simples razão: desespero, cara. O cara entrou pro time tendo 45 minutos para fazer 3 gols. Desespero total. Todo mundo que entrou ali, os 3 que entraram ali, entraram por abafa.
puma meu boi. E é isso que aconteceu, cara. Então, o cara, uma coisa é você começar o jogo tranquilo, numa atmosfera normal, e outra coisa é você começar o jogo no desespero, tentando fazer, né, o improvável para conseguir alguma coisa. E aí você entende por que os caras não estavam jogando absolutamente nada. Então é esse aqui o ponto. Então o meu ponto aqui de início a minha reflexão. Eu não consigo acreditar que isso seja uma decisão do Felipe Luiz. Eu acho que isso é uma decisão da diretoria de fazer essa porcaria de botar time misto em situação que a gente precisa vencer. E o que a gente viu foi isso, foi um acidente. Um acidente que vai ter grandes, pode ser que tenha um prejuízo incalculável. Um erro de percurso. Vou dizer, eles mediram a situação? Sim, lógico que eles devem ter medido esse risco. E o risco foi feito e agora está aí, a conta vai ter que ser paga. O Flamengo perdeu dentro de casa para um time inexpressivo, muito inferior, fraquíssimo, digno de pena. A gente perde por uma bagaça dessa, cara. Mérito dos caras? Não. Demérito nosso. Demérito nosso. Esse aqui é o meu ponto de reflexão. Demérito nosso. Porque o cara inventou. Eu não consigo acreditar que seja ele. Porque se o cara se diz pupilo de Jorge Jesus, se eu sou pupilo, se eu aprendi com o cara, eu não vou fazer o que o cara não fazia. Correto? Aliás, eu não vou fazer aquilo que o cara não fazia. Ele não botava time misto, ele botava o time titular. Botava o que ele tinha de melhor. E o Felipe Luiz hoje não. Bagunçou o time, botou peças, caras que não tem como jogar. Tipo esse Everton Araújo, que é um garoto promissor, mas não tem a mínima condição de assumir o lugar do Pulgar. E aí o resultado tá aqui. Não vou botar na conta dele não. É toda a armação que deu tudo errado, cara. Simples assim. Então, fico aí. Eu sou viúva de Jorge Jesus, sim, porque o camarada era isso. A resposta que ele deu quando perguntado: Mister, você vai... por que você não poupa jogador? A resposta dele: jogador descansa na folga, no trabalho, trabalha. Então essa palhaçada, essa coisa bizonha de botar jogador no lugar, né, de gente que tem ali, que tá como titular, e aí faz essa loucura, substitui um por outro, muda, faz essa salada mista. Conclusão, tomou 2-0 no primeiro tempo para um time medíocre. É isso, cara. Então é muita chateação, é muita bolação, porque é uma coisa incomparável você botar os dois times, o que cada um pode oferecer, e o Flamengo conseguir perder para essa baranga de time, cara. É inacreditável isso, cara. Acidente de percurso total. Então, tá aqui. Então, fica aqui. Essa aqui é a minha explanação inicial. Vou aqui fazer o rito, que é te narrar aqui os lances, né? Mas a minha indignação é máxima, porque eu não consigo acreditar que um cara tão bom treinador como cai nessa asneira de fazer time misto em meio a uma competição tão séria, tão importante, tão significativa, e o Felipe Luiz bota tudo a perder fazendo essas escolhas completamente equivocadas. Por quê? Eu não consigo entender que seja ele. Eu quero acreditar que seja a diretoria que obrigue ele, ou os empresários que obrigue ele a fazer isso, para fazer rodagem, fazer vitrine e tudo aquilo que a gente já sabe. Então é isso, cara. Não tem outra parada. O Flamengo perdeu para ele, não perdeu pro Central Córdoba. O Flamengo perdeu para ele mesmo. Ele mesmo se deu, botou a corda no seu próprio pescoço e conseguiu fazer essa barbeiragem de perder para esse time tão ridículo. Essa aqui é a grande... Com todo o respeito, não é questão... É questão de ser verdadeiro, ser sincero. Não tem comparação uma equipe com a outra. A gente conseguiu perder para um time inexpressivo. É isso. Esse é o ponto aqui em destaque. Então,
Primeiro tempo, primeiro minuto de jogo, boa trama do Fla entre Plata e Juninho e a boa chance para o Flamengo com finalização do Juninho, isso primeiro minuto. Aos 5 eu apresentei aqui, botei uma exclamação pro Everton Araújo. Por quê? Ele recebe uma bola na intermediária de costa e ele não sabe fazer virada de corpo. Ele não sabe. Se ele recebe a bola de costa, ele não tem um caguete de virar para um lado ou para o outro. O máximo que ele vai fazer é tocar a bola para quem ele está vendo de frente. Então é isso. Só que nesse lance, especificamente aos 5, ele tentou virar. Conclusão, ele perdeu a bola, né? Fez falta no lance e quase que saiu o gol dos caras aos 6. Né? Eu botei aqui bem essa exclamação. O lance todo resultou numa falta, os caras cobraram a falta e foi quase gol dos caras por esse lance aqui narrado pela falha do Everton Araújo, que tem essa deficiência de virada de corpo. Ele não sabe fazer a virada. Quando recebe a bola de costa pro adversário, ele não sabe virar. O nome disso aí, cara, é base. Ele não tem esse fundamento. Já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Eu sempre estou dando essa exclamação aqui sobre ele. E aqui está bem evidenciado. Ele não sabe fazer virada de corpo. Receber a bola de costa para o adversário e virar. Ele se atrapalha todo para fazer isso. Então, isso aqui é falta de fundamento. Então, aos 9. Chegada do Fla pelo lado esquerdo, que acaba com a boa finalização do Bruno Henrique. Não, Bruno Henrique eu vou deixar para o final. Hoje o nosso BH teve a bola do jogo, a última bola, perdeu ele o gol de cabeça, um dos seus maiores das suas maiores armas, seus maiores requisitos do cabeceio. Ele conseguiu perder a última bola, mas isso é para depois. 11, boa trama do Fla com finalização do Arrasca. Observação, aos 12 minutos de jogo nós tínhamos 80% de posse de bola. Olha o que eu falo aqui desse time mequetrefe, né, que nós fomos ver aqui jogar no Maracanã e tirou onda com a nossa cara. Essa é a verdade. Os caras vieram, um time extremamente limitado, fraco, 12 minutos de jogo, 80% de posse de bola a nosso favor. Os caras nem viram a cor da bola. 14, cobrança de falta pelo lado direito. E o Léo Ortiz, a bola chega no Léo Ortiz, que chuta, a bola foi desviada para fora. 16, chute do Everton Araújo no meio da rua, a bola desvia e vai por cima do gol. 23, pane na defesa. O que o Léo Pereira, cara, eu não consigo entender, meu irmão. O que o Léo Pereira fez com a bola, mano? A verdade, o que aparece ali pra mim, que foi um lance instintivo. Foi um lance instintivo, porque ele deu uma raquetada na bola. Ele deu uma raquetada, cara. Ele pegou a mão dele e deu uma raquetada na bola. Eu vi isso trocentas vezes no replay, ele deu uma raquetada na bola, cara. Não sei se ele se apavorou, a bola chegou na minha altura ali do peito dele e ele instintivamente deu um tapa na bola, mano. Pênalti, não tinha nem como discutir, pênalti claríssimo, né? Uma coisa totalmente bizonha do Léo Pereira. Não entendi o que aconteceu, eu não sei se ele achou que ele era goleiro, eu não sei se ele achou que ele estava jogando vôlei. O fato é que ele deu uma raquetada na bola, mano. E pênalti pros caras, e gol dos caras. Isso aos 23, um jogo que tô narrando aqui pra vocês, totalmente nosso, 80% de posse de bola até os 12 minutos, e aí teve mais dois lances após os 12 minutos, né, que foi os 80% de posse de bola. Tivemos o lance aos 14, aos 16, e aí o Flamengo ficou um pouco naquele marasmo ali, tentando, e aos 23, pênalti pros caras, meu irmão, e os caras convertem 1-0, o Central Córdoba. 26, boa jogada do Arrasca, que finaliza em cima do goleiro. 33, linda jogada do Arrasca, que finaliza, mas a bola foi interceptada. Ele tentou fazer uma jogada individual e aí no final a bola foi interceptada.
34, chute do Plata no meio da rua e a bola vai para o goleiro que defende em 2 tempos. 39, cobrança de falta do Léo Pereira e a bola morre do lado, pela rede do lado de fora, né? O lance foi até uma falta bem cobrada, lance perigoso. 43, falta cobrada pelo lado esquerdo e de cabeça o central Córdoba faz o segundo gol. Erro de marcação, cara. Erro de marcação de 43, esse aqui no finalzinho do primeiro tempo, os caras fazem um gol por erro de posicionamento, bola bem cruzada, o cara cabeceou, um tiro, o Rossi, coitado, nem tentou e ficou só na tentativa, a bola foi pro fundo da rede. Então tá aqui, galera. Primeiro tempo, 2-0, Central Córdoba, e eu, enfim, já falei bastante que eu tinha para falar sobre como eu entendo o que aconteceu, e a conta disso vai. Eu não quero falar Felipe Luiz, cara, mas se ele tiver nessa situação, ele assumir essa responsa, que ele quis fazer essa mudança, então tem que aprender mais com o Mister Felipe. Você é muito bom treinador, mas isso aí hoje pra mim é imperdoável, cara. Fazer essa lambança de botar time, misturar, né? Em vez de você estar com a tua força máxima e tu faz isso e perde pros caras do jeito que a gente perdeu aí, não dá, mano. Muito chateado, muito bolado, mas aqui a gente conseguimos entrecheirar e o caminho tá aí. A resposta é essa. Quer ser campeão, cara? Bota o melhor pra jogar. Quer levantar o caneco? Bota os seus melhores jogadores pra jogar. Jogador, no dia do trabalho, joga. Na folga, descansa. Guarda essa frase do Mister e bota isso em prática. Porque seguir essas pragas desses dirigentes, esses empresários sanguessugas, que só querem fazer vitrine pra vender jogador, é isso. Mas se você quer ser campeão, aí isso é uma linha muito tênue. Os melhores jogam. Os menos melhores banco de reserva. É assim que funciona, cara. Não tem outra explicação. Então, tomamos 2-0 no primeiro tempo porque você botou os que não eram para colocar. Ponto final do primeiro tempo. É isso aí. Vamos pro segundo. Bom, galera, segundo tempo. Aí o que aconteceu no segundo tempo? Ele fez o que tinha que fazer. Botou o time que era para ter iniciado, cara. Só isso. Ele botou em campo aquilo que era para ter feito no primeiro tempo. Ele não, né? Ele atrasado, 2-0 de prejuízo. O famoso poupar. Agora, meu, agora tá tarde para poupar. Agora perdemos o jogo. E aí ele colocou Wesley, Pulgar e Gerson. E aí tirou o Everton Araújo, exclamação. Tirou o Varela e tirou o Juninho. Cara, o Juninho é um jogador muito aguerrido, cara. O menino é muito bom. Tem que melhorar a finalização, já falando sobre isso. Mas ele é de uma disposição, de uma vontade, de uma raça que eu vou te falar não, cara. Enfim, eu acho que no jogo de hoje o certo era ter mantido o Juninho e ter sacado o Bruno Henrique. Mas como é que faz isso? Isso aí tem certos lances que não dá nem pra você assim, criticar, porque o BH é uma referência, cara. O BH não tem como. O Juninho, então, entre os dois, ele optou pelo BH continuar. Não tem nem o que falar. Entendi a situação, mas o time é isso aí. O time que ele tinha que ter entrado em campo ele tinha que ter vindo com Wesley de início, Pulgar de início e Gerson de início. Então isso aqui pra mim é o ponto central, o ponto fundamental, onde foi o grande erro, o grande pecado do Felipe Luiz hoje. E aí, cara, o Flamengo foi pra abafa total, desespero. Aquela máxima do futebol, quando você tá nesse prejuízo, até o Júnior fez esse comentário, eu concordo plenamente. É uma regra básica do futebol.
você tomando esse prejuízo tem pelo menos diminuir até 15 minutos. E o Flamengo conseguiu fazer isso, diminuiu justamente aos 15 minutos. E eu cheguei até a pensar que a gente fosse até virar o jogo. Mas aí começou. 2 minutos, cruzamento do L, cabeçada para o gol, que o goleiro espalma para fora. Aos 3, depois do terceiro escanteio cedido pelo Central Córdoba, o Plata conseguiu finalizar a bola para fora. Aos 5, cruzamento do Wesley, que desvia e acaba indo para o gol e o goleiro desvia colocando para fora. 6, contra-ataque do Central Córdoba e o Rossi salva com o peito. Rapaz, esse cara podia ali ter feito o terceiro gol. Ele se apavorou, enfim, não teve a calma de dar mais um tapinha. Ele passava com o Rossi e fazia o gol. Então eles perderam essa grande oportunidade de fazer o terceiro gol e aniquilar a partida ali. Aos 15, aí o golaço do De La Cruz de falta de rara felicidade. Rara felicidade porque como a gente é carente, cara, de fazer gol de falta. É inacreditável a gente não ter um cobrador, um exímio cobrador de falta. Se a gente for pegar a estatística do Flamengo, sei lá, cara, acho que a cada 300 faltas sai um gol. Olha, eu acho que é por aí. Aos 17, erro de saída de bola do Fla. É por causa do desespero, né, cara? Querendo resolver logo, fez o gol aos 15, querendo resolver, aí se atabalou ali na saída de bola, perdeu a bola, contra-ataque dos caras, os caras perderam boa oportunidade. Aos 25, substituição, sai o Arrasca, entra o Luiz Araújo, e depois aos 28, novamente, sai o Alexandro e entra o Pedro, depois de 7 meses, sem pisar no campo, o Pedro vem. E eu vou falar uma coisa, hein? Às vezes que eu vi o Pedro tocar na bola, sensacional, cara. Ele não teve nenhuma oportunidade, mas ele, a movimentação dele, aquele domínio dele, aquela forma que ele ajeita para poder fazer o passe, mudou absolutamente nada. Me parece que o Pedro, né, que ele vai voltar rapidinho para os trilhos aí, e acredito que vai botar o Flamengo nos trilhos que tanta gente precisa, porque cria e a bola não entra. Então vamos ver se o nosso artilheiro matador aqui resolve esse grande problema do nosso time. Aos 36, cobrança de falta do Central, que vai em cima do Rossi. Aos 48, Pedro ajeita a bola, né? Ele estava ali marcado por 2-3 em cima dele, ele conseguiu ajeitar a bola para o Luiz Araújo, que deu meio que, né, aquela bola meio que de voleio, e foi em cima do goleiro. Aos 50, contra-ataque do Córdoba e boa defesa do Rossi. Os caras estavam jogando aí, meu irmão. A base da cera, a base do contra-ataque, a base do tumulto, era isso que os caras queriam. Aos 51 aí vem aqui o lance que era o gol do empate, de minimizar esse prejuízo incalculável que nós ficamos hoje. O BH perdeu o gol, ele deu meio que foi de peixe na bola, se jogou, ajeitou ainda, tirou do goleiro, tirou muito, e a bola foi na trave, e perdemos a oportunidade de pelo menos diminuir esse estrago, que o empate para esse time, para mim, é derrota. O empate para esse time, na minha concepção, é derrota. Time tenebroso, pavoroso, horrível. Mas enfim, mediante tudo que nós narramos aqui, tudo que foi dito, aí você entende o porquê deu sorte pro azar. Porque você botou a corda no seu pescoço. Então, Felipe Luiz, meu querido Felipe Luiz, cara, eu me amarro na tua sensação. Eu acho você um cara esplendoroso, cara, mas você disse com todas as letras que você é pupilo de Jorge Jesus. E os Mister, em tempo algum, faria o que você fez hoje. Não quero acreditar que foi você, que foi essa diretoria, que foi empresário, que foi qualquer coisa, menos você.
Porque isso é uma barbeiragem, é uma baranguice que não tem tamanho. Você tirar seus jogadores titulares numa competição tão importante. Hoje é quarta, o próximo jogo da gente é domingo. Poupar jogador, cara. Não aguento, parceiro. Desculpa, eu me amarro na tua, mas hoje foi uma bola fora. Total. Então, reveja esses conceitos. Pegue essa entrevista do Mister, então ligue para ele, que eu sei que você fala muito com ele. E tome conselhos com ele, cara. Porque se você quer ser campeão da Libertadores, tem que ir com o melhor, meu irmão. Tem que ir com a sua força máxima para tudo quanto é jogo. Me faz esse favor, cara. Pô, hoje é inacreditável a gente falar de um jogo perder para um time dessa magnitude, irmão. Então, fica aí a minha chateação, porque perdemos um jogo que era nosso, dentro de casa, era nosso dever, nossa obrigação, até porque por ser um time muito, mas muito melhor, muito mais qualificado, tem muito mais a oferecer. Então, fica aí, cara. Galera, peço a vocês aí, se possível, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, acione o sininho de notificações, deixe seu comentário. Se eu estou viajando aqui na maionese, pode falar à vontade. Eu acho que não, sinceramente, eu acho que não. Mas eu respeito a opinião dos amigos, das amigas. Fique à vontade, tamo junto. Até a próxima.